Olá, bem-vindo ao Capital Sensei. Hoje, vamos mergulhar fundo nos fundamentos do investimento moderno. Exploraremos as 5 regras mais importantes que um jovem Warren Buffett aprendeu com o lendário livro O Investidor Inteligente, escrito por seu mentor, Benjamin Graham. Vamos destrinchar conceitos como o senhor mercado, a importantíssima margem de segurança e por que você deve pensar como dono de um negócio, não como apostador. Sempre que podemos, respondemos a perguntas nos comentários. Este canal é um espaço para aprendizado, então se você tiver alguma dúvida ao longo do vídeo, ou até mesmo uma história pessoal sobre sua própria jornada de investimentos, por favor, compartilhe abaixo. Suas experiências e dúvidas podem ajudar todos os outros em nossa comunidade a aprender e crescer juntos. Vamos preparar o cenário por um momento. Imagine que estamos no início dos anos 50. Um jovem de Omaha, Nebraska. Pega um livro que mudaria fundamentalmente sua vida e, por extensão, todo o mundo das finanças. Esse homem era Warren Buffett e o livro era O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Graham não era apenas um autor, ele era professor na Columbia Business School e um investidor brilhante por mérito próprio. Buffett chamou este livro de longe, o melhor livro sobre investimentos já escrito. Não é um elogio qualquer. Então, qual é a grande sacada? Bem, o livro de Graham deu a Buffett uma sólida estrutura intelectual para investir. Não se tratava de dicas quentes ou de tentar prever o próximo movimento do mercado. Tratava-se de disciplina, lógica e um conjunto de princípios atemporais. Esses princípios são a base do que hoje chamamos de investimento em valor. E hoje, vamos desvendar as 5 regras mais poderosas que Buffett levou a sério. A primeira, e talvez mais famosa lição, é a alegoria do senhor mercado. Esta é uma das criações mais brilhantes de Graham. E é uma ferramenta mental que você deve usar todos os dias como investidor. Imagine que você possui uma pequena parte de uma empresa privada. Você tem um sócio nesse negócio, e o nome dele é Senhor Mercado. O problema com o Senhor Mercado é que, bem, ele tem sérias oscilações de humor. Ele é um pouco maníaco-depressivo. Todos os dias, sem falta, o senhor mercado bate à sua porta e diz o que ele acha que sua parte da empresa vale. E aqui está a parte principal. Ele se oferece para comprar a sua parte por esse preço ou vender a parte dele pelo mesmo preço. Em alguns dias, ele aparece eufórico. A empresa está indo muito bem. O futuro é incrivelmente brilhante. E ele está tão animado que lhe oferece um preço ridiculamente alto pela sua parte. Ele está praticamente jogando dinheiro em você. Em outros dias, ele está no fundo do poço. Está pessimista sobre tudo. Está convencido de que a empresa está condenada, que a economia está entrando em colapso e oferece um preço pateticamente baixo pela sua parte. Ele está tão desesperado para sair que está disposto a vender a participação dele por um preço de banana. Ele está praticamente dando de graça. Agora, uma pessoa tola deixaria o humor do senhor mercado ditar o seu próprio humor. Quando o senhor mercado está feliz, ela fica feliz e pode ser tentada a comprar mais a preços inflacionados. Quando ele está triste, ela fica com medo e pode entrar em pânico, vendendo suas próprias ações a preços absurdamente baixos. Ela deixa as emoções dele controlarem suas decisões financeiras. É assim que a maioria das pessoas interage com o mercado de ações. Elas veem os preços subindo e ficam gananciosas, e veem os preços despencando e ficam com medo. Mas o investidor inteligente, como Graham ensina, faz exatamente o oposto. Você tem uma enorme vantagem que o senhor mercado não tem. Você não precisa dar ouvidos a ele. Ele está lá para servi-lo, não para guiá-lo. Se um dia ele aparecer oferecendo um preço absurdamente alto por suas ações,
e você achar que é mais do que a empresa realmente vale, você pode vender para ele com prazer. Você realiza o lucro e agradece a ele por sua exuberância irracional. E se ele aparecer chorando, oferecendo-se para vender as ações dele por um preço que você sabe que é uma pechincha, um preço muito abaixo do valor real e intrínseco da empresa, você pode comprar dele com prazer. Você aproveita o pessimismo dele para aumentar sua participação em uma ótima empresa por um preço fantástico. E em todos os outros dias, quando o preço dele parece justo, ou você simplesmente não está interessado, você simplesmente o ignora. Você diz, não, obrigado, senhor mercado. Até amanhã, e segue com o seu dia. Essa simples história reformula completamente o mercado de ações. Não é uma força misteriosa que lhe diz quanto valem seus ativos. É um parceiro de negócios temperamental e muitas vezes irracional. Os preços que ele cota não são sagrados, são ofertas. Seu trabalho é conhecer o verdadeiro valor de longo prazo do seu negócio, independentemente do humor diário do senhor mercado. Quando o preço dele se desvia muito desse valor, você tem uma oportunidade. Esta primeira regra é sobre disciplina emocional e sobre transformar a volatilidade do mercado de uma ameaça em uma oportunidade. Isso nos leva diretamente à segunda e indiscutivelmente mais crítica regra. Sempre insista em uma margem de segurança. Essa frase contém as 3 palavras mais importantes no investimento em valor. Se o senhor mercado é o conceito que lhe dá oportunidades, a margem de segurança é o princípio que o mantém seguro. É o seu cinto de segurança financeiro, seu paraquedas, sua saída de emergência. Então, o que é exatamente? Nos termos mais simples, uma margem de segurança significa comprar um ativo por um valor significativamente menor do que seu valor intrínseco. Não se trata de comprar uma ação por 95 centavos que você acha que vale $1. Isso não é uma margem de segurança. Isso é arriscado demais. Trata-se de comprar esse ativo de $1 por, digamos, 50 ou 60 centavos. Essa enorme diferença entre o preço que você paga e o valor que você obtém é a sua margem de segurança. Pense nisso como construir uma ponte. Se você sabe que a ponte precisa suportar uma carga máxima de 10 toneladas, você não a constrói para suportar exatamente 10 toneladas. Isso seria loucura. E se um caminhão for um pouco mais pesado do que você pensava? E se os materiais não forem tão fortes quanto o laboratório disse? E se houver uma tempestade inesperada? Não, um engenheiro constrói essa ponte para suportar 15, 20 ou até 30 toneladas. Essa capacidade extra, essa proteção contra problemas imprevistos e erros, é a margem de segurança. Investir funciona da mesma maneira. Você pode fazer toda a pesquisa do mundo, construir os modelos financeiros mais detalhados e ter certeza de que uma empresa vale $100 por ação. Mas o futuro é inerentemente incerto. Um novo concorrente pode surgir, um executivo-chave pode sair, uma nova tecnologia pode perturbar toda a indústria. Sua própria análise pode simplesmente estar errada. Todos nós somos falíveis. A margem de segurança é sua proteção contra tudo isso. Se você comprar essa empresa de $100 de valor por apenas $50, muitas coisas podem dar errado e você ainda pode se sair bem. Se sua avaliação estava errada em 30% e a empresa vale apenas $70 por ação, você ainda a comprou por 50, então ainda está em uma boa posição. A margem de segurança torna as previsões precisas desnecessárias. Ela lhe dá espaço para errar. Isso é o que separa o investimento da especulação. Um especulador pode comprar uma ação a $100 esperando que ela vá para 120.
Um investidor, seguindo o conselho de Graham, compra uma ação que ele acredita valer $100, mas só a comprará quando o senhor mercado estiver em um de seus humores deprimidos e a oferecer por $50 ou $60. O potencial de valorização ainda existe, mas, mais importante, a proteção contra o risco de perda está embutida no preço de compra. Buffett disse que ele passa toda a decisão de investimento por este filtro. Quanto este negócio realmente vale e quão barato posso comprá-lo? Quanto mais barato ele puder comprá-lo em relação ao seu valor intrínseco, maior a margem de segurança e melhor o investimento. É um conceito simples, mas requer uma paciência incrível para esperar por essas oportunidades. É a defesa definitiva contra as incertezas inevitáveis do mundo financeiro. Isso nos leva à terceira regra fundamental, que é a mentalidade que sustenta as duas primeiras. Graham ensinou Buffett a sempre pensar em uma ação não como um código de negociação ou um ponto piscando na tela, mas como uma parte de um negócio. Isso pode parecer óbvio, mas é uma mudança mental profunda que a maioria dos participantes do mercado nunca faz. Quando você compra uma ação da, digamos, Coca-Cola, você não está apenas comprando um pedaço de papel. Você está se tornando um coproprietário de um negócio global. Você possui uma fração da fórmula secreta, das fábricas de engarrafamento, dos caminhões de distribuição, da marca, das campanhas de marketing e dos lucros futuros que esse negócio irá gerar. Quando você realmente internaliza isso, toda a sua abordagem muda. Você para de perguntar o que o preço da ação fará amanhã e começa a perguntar como o negócio subjacente está performando. Imagine que você fosse comprar uma pizzaria local na sua cidade. O que você faria? Você não olharia apenas o preço que o dono está pedindo e diria sim ou não. Você faria sua lição de casa. Você iria querer ver os livros contábeis. Quanta receita ela gera? Quais são os custos dos ingredientes, aluguel e mão de obra? É lucrativa? Quanta dívida ela tem? Quem são os concorrentes? Há uma nova rede de pizzarias abrindo do outro lado da rua? A equipe de gestão é boa? Você se tornaria um especialista naquela pizzaria específica antes de investir um único real. No entanto, todos os dias, milhões de pessoas compram e vendem ações, pedaços de negócios globais massivos e complexos. O menos pesquisa do que fariam para comprar uma nova televisão. Elas veem uma ação subindo e embarcam na onda, ou ouvem uma notícia negativa e pulam fora. Elas estão tratando as ações como bilhetes de loteria. Graham e Buffett argumentam que você deve aplicar a mesma diligência ao comprar uma ação de $100 de uma empresa de capital aberto que aplicaria ao comprar um negócio local de $100 mil. Essa mentalidade de dono de negócio é o antídoto para a especulação e o pensamento de curto prazo que dominam Wall Street. Ela força você a focar na realidade econômica de longo prazo da empresa, não nos caprichos de curto prazo do mercado. Quando você pensa como dono de um negócio, o conceito do senhor mercado se torna intuitivo. Se você possui uma pizzaria lucrativa e um sujeito maluco aparece na sua porta todos os dias, oferecendo comprá-la pela metade do que você sabe que vale, você apenas riria dele. Você não entraria em pânico para vender. Da mesma forma, a margem de segurança se torna bom senso. Você só compraria aquela pizzaria se sentisse que a estava adquirindo por um preço de barganha que o protegeria caso o movimento diminuísse por alguns meses. Essa mentalidade consiste em basear suas decisões de investimento na realidade dos negócios. O preço da ação, a longo prazo, eventualmente seguirá o desempenho do negócio subjacente. Portanto, seu trabalho é encontrar bons negócios
administrados por gestores competentes e honestos, e então comprar participações nesses negócios quando o senhor mercado lhe oferecer um preço que forneça uma margem de segurança substancial. É simples assim e difícil assim. A quarta regra é uma lição de humildade intelectual. Opere dentro do seu círculo de competência. Esta é uma das adaptações mais famosas de Buffett aos princípios de Graham. É a ideia de que você não precisa ser o especialista em todas as empresas ou em todos os setores para ser um investidor de sucesso. Na verdade, tentar ser um especialista em tudo é uma receita infalível para o fracasso. Em vez disso, você precisa definir os limites do que você realmente entende e então permanecer estritamente dentro desses limites. Buffett usa uma ótima analogia do beisebol. Para ser um rebatedor digno do Hall da Fama, você não precisa rebater todos os arremessos. O arremessador pode jogar a bola alta, baixa, para dentro ou para fora. O rebatedor pode simplesmente ficar parado e esperar. O jogo só o penaliza por sofrer um strikeout em arremessos que estão na zona de strike. A chave para o sucesso é esperar por um arremesso bem no seu ponto ideal e então tentar acertar em cheio. No investimento, não há strikes por não participar. Você pode esperar para sempre pela oportunidade perfeita. Seu círculo de competência é o seu ponto ideal. O conjunto de indústrias e negócios que você pode genuinamente entender. Talvez você tenha trabalhado na indústria de varejo por 20 anos. Você entende de estoque, cadeias de suprimentos, branding e comportamento do consumidor. Esse é o seu círculo. Você provavelmente está bem equipado para analisar uma empresa como Walmart ou Costco. Mas talvez você não saiba quase nada sobre biotecnologia ou fabricação de semicondutores. Esses estão fora do seu círculo. O investidor inteligente não sente a necessidade de ter uma opinião sobre todas as ações da moda. Por décadas, Warren Buffett notoriamente evitou ações de tecnologia. Durante a bolha das .com, no final dos anos 90, ele foi amplamente criticado por ser um dinossauro, por não entender a nova economia. As pessoas riam enquanto as ações de tecnologia disparavam e sua empresa, a Berkshire Hathaway, tinha um desempenho inferior. Mas ele simplesmente dizia que não entendia os modelos de negócios delas ou como avaliá-las. Elas estavam fora de seu círculo de competência. E o que aconteceu? A bolha estourou. Empresas que supostamente estavam mudando o mundo faliram da noite para o dia. Os investidores perderam trilhões de dólares. E Buffett, simplesmente atendo-se ao que conhecia, negócios como seguros, bens de consumo e bancos, preservou seu capital e estava pronto para aproveitar novas oportunidades quando a poeira baixou. Ele não precisou prever o crash. Ele só precisou ser honesto sobre o que não sabia. O tamanho do seu círculo não é importante. O que é criticamente importante é conhecer o seu perímetro. Trata-se de ter a autoconsciência para dizer: eu não entendo isso, então não vou investir nisso. Isso protege de seguir modismos, de comprar com base no hype e de fazer apostas em coisas que você não pode analisar com nenhum grau de confiança. É uma disciplina poderosa que o força a investir com base em conhecimento e análise, em vez de emoção ou especulação. Então, descubra o que você sabe e atenha-se a isso. Isso nos leva à quinta e última regra, que é mais uma escolha estratégica baseada em sua própria personalidade e circunstâncias. Graham divide os investidores inteligentes em duas categorias: o investidor defensivo e o investidor empreendedor. Entender em qual delas você se encaixa é fundamental para construir uma estratégia que você possa realmente seguir a longo prazo. Vamos começar com o investidor defensivo.
Graham descreve essa pessoa como alguém cujo objetivo principal é a segurança do capital e a ausência de esforço, incômodo e da necessidade de tomar decisões frequentes. Este não é um investidor estúpido. Este é um investidor inteligente que reconhece que não tem tempo, interesse ou temperamento para fazer pesquisas profundas e demoradas sobre empresas individuais. Ele quer uma abordagem simples, robusta e de baixa manutenção. Para o investidor defensivo, Graham recomendou uma estratégia direta. Primeiro, manter um portfólio simples, talvez dividido meio a meio entre títulos de alta qualidade e uma carteira diversificada de ações de empresas líderes. Segundo, ao comprar essas ações, comprar apenas ações de corporações grandes, proeminentes e financeiramente conservadoras. Pense nos players dominantes em indústrias estáveis. Terceiro, insistir que essas empresas tenham um longo histórico de pagamentos contínuos de dividendos. E quarto, e crucialmente, impor um limite estrito ao preço que você está disposto a pagar por elas. Talvez com base em uma métrica simples como um múltiplo de seus lucros médios nos últimos anos. O objetivo aqui não é superar o mercado ou encontrar joias escondidas. O objetivo é evitar erros graves, participar do crescimento de longo prazo da economia e dormir bem à noite. É uma estratégia construída com base na automação e em regras simples e comprovadas. Para a grande maioria das pessoas, este é quase certamente o caminho certo. Ele reconhece as realidades de uma vida ocupada e a dificuldade de superar os profissionais. Depois, temos o investidor empreendedor. Este também é chamado de investidor ativo ou agressivo. Essa pessoa está disposta e é capaz de dedicar tempo e esforços significativos ao estudo de títulos. Ela tem a capacidade intelectual, o temperamento emocional e, mais importante, o tempo para procurar oportunidades que estão fora do caminho comum. Seu objetivo é alcançar um retorno acima da média, mas ela sabe que isso exige um esforço acima da média. O que o investidor empreendedor faz? Ele pode analisar empresas menores que são ignoradas por Wall Street. Ele pode procurar por situações especiais, como empresas passando por fusões, cisões ou reorganizações. Ou ele pode se engajar no que Graham famosamente chamou de investimento em bituca de charuto. Encontrar uma empresa profundamente desprezada e de aparência feia, que está sendo negociada por tão pouco que tem um último trago de valor restante. Buffett fez muito disso no início de sua carreira. O principal perigo aqui é o auto-engano. Muitas pessoas pensam que são investidores empreendedores quando, na realidade, são apenas especuladores. Elas assumem grandes riscos sem fazer o trabalho necessário. O aviso de Graham é severo. Se você não vai se comprometer totalmente com o tempo e o esforço necessários para a abordagem empreendedora, deve se resignar aos resultados muito melhores e mais seguros da abordagem defensiva. Não há meio termo. Uma abordagem empreendedora feita pela metade é o caminho mais certo para o desastre. Esta regra final é um chamado à autoavaliação. Seja honesto consigo mesmo. Você tem a paixão e as horas para se dedicar a se tornar um estudante sério de negócios e finanças? Se sim, o caminho empreendedor pode ser para você. Mas se você tem um emprego exigente, uma família e outros hobbies, e apenas quer que seu dinheiro cresça com segurança ao longo do tempo, então abraçar o papel do investidor defensivo é a decisão mais inteligente que você pode tomar. Então, vamos amarrar essas 5 regras. Elas formam uma filosofia completa e coerente. Você começa com a mentalidade certa. Você é um dono de negócio, não um especulador. Em seguida, usa seu círculo de competência para identificar os negócios que é capaz de entender. Dentro desse círculo, você espera que o maníaco depressivo, senhor mercado, lhe ofereça um preço que lhe dê uma enorme margem de segurança. Finalmente, você escolhe uma estratégia ampla, defensiva ou empreendedora, que corresponda à sua própria personalidade e nível de comprometimento.
Esta estrutura é poderosa porque não se trata de prever o futuro. Trata-se de se preparar para ele. Não se trata de ser a pessoa mais inteligente da sala. Trata-se de ser o mais disciplinado e o mais racional. Ela o protege dos outros, mas o mais importante, ela o protege de si mesmo, de suas próprias emoções de ganância e medo, que são os maiores inimigos do investidor. As lições de um investidor inteligente são tão relevantes hoje quanto eram quando Buffett as leu pela primeira vez há mais de 70 anos. A tecnologia muda, os mercados mudam e as economias mudam, mas a natureza humana não. As pessoas sempre estarão propensas a ciclos de euforia e desespero. E enquanto isso for verdade, os princípios de tratar o mercado como seu servo, exigir uma margem de segurança, pensar como dono de um negócio, permanecer em seu círculo e conhecer suas próprias limitações permanecerão como a base inabalável do investimento inteligente. São as ferramentas para transformar o caos do mercado em uma fonte de oportunidade racional.